em verdadeira caridade de cura doutrinária. Meus filhos, cada dia se avança mais uma responsabilidade porém com ele, graças a Deus, chegam também os socorros desses mundos que Pai Seta Branca vem esclarecendo, e essa magia crística universal. Meus filhos, o mestre doutrinador espera tudo de nós. É de nós, por nós, que ele se evolui, é por nós que eles praticam e imitem os maiores fenômenos nesse plano de expiação. Então, nós temos a responsabilidade perante eles. E é por ele também que nós temos capacidade de levar tão alto essa força mediúnica. É pelo doutrinador que temos essa capacidade de força que forma os verdadeiros mantras curadores. É pelo doutrinador que Jesus nos confia os alítrios. E assim, vamos recebendo e sentindo a responsabilidade de tudo isso. Meus filhos, com toda simplicidade, nós estamos recebendo em nosso corpo, em nosso aparelho, esse espírito humilde e maravilhoso, a nossa maior força, que é o Pai Seta Branca. Com toda simplicidade, todos nós já temos capacidade, e graças também ao doutrinador, temos a confiança, entregamos de corpo e alma esses espíritos, o nosso amor e tudo que nos pertence. Salve Deus. Agora, hoje nós estamos aqui e somos poucos. E eu gostaria
que com toda a experiência de um médium de um aparelho de incorporação, nosso mestre Lua Modesto, se for da vontade dele, trazer a vocês algumas explicações a respeito desse fenômeno magnífico. Não, é muito difícil porque não é uma lição como se recebe uma entidade, mas é um conforto, é um ensinamento que eu gostaria que ele fizesse para uma abertura das nossas mediunidades, uma abertura de trabalho. E gostaria até que ele falasse a vocês sobre os mantras amarelos que nós conduzimos no peito e que gira em torno de nós, fixa em nossas auras, a paz e a tranquilidade que nós temos quando estamos envolvidos ou estamos imantrados por ela. Efetivamente, eu não sei esclarecer a vocês, mas acredito que ele possa, para lhe dar mais conforto e segurança nos recebimentos dos mantras. Salve Deus. Quero também explicar a vocês que eu estou escrevendo, estou gravando aulas mesmo, mas dentro dos nossos princípios salve Deus. Meus filhos, nós estamos sendo atuados aqui por uma corrente muito negativa. Essa corrente está trabalhando para retirar um espírito aqui da Terra. E vamos pedir força a Jesus. Salve Deus. Você tem algum objetivo? Podia dar uma explicação? Ou lhe peguei muito à vontade? Nós escolhemos merecer essa distinção, principalmente quando temos mestres na linguagem familiar da corrente, mestraços, pessoas altamente entendidas no assunto. É
receitas, e que, por certo, tem o conhecimento básico. Mas, sobre o fenômeno de incorporação, eu preparei aqui um programa, não vai seguir uma ordem, mas é apenas um roteiro, porque esses encontros serão sucessivos, presumo até o final do ano. Então aqui eu organizei um programa que consta de 10 itens. O primeiro refere-se ao conhecimento, à sabedoria, à cultura. Daí decorre para o escutar, o aprender, a ação imediata, a dependência psicológica e os conflitos resultantes. Isso é muito importante para o médium controlar-se a si próprio. Depois, algumas noções de ciência das vibrações mentais, tal seja o pensar, o pensamento, a ideação, a mentalização, a projeção e a forma. Temos depois a doutrina, conduta doutrinária, princípios crísticos, os grandes iniciados, os místicos universais, espiritualismo, espiritismo, esoterismo com S, esoterismo com X. Depois temos a iniciação. O que é iniciação? O homem como ser. A vida fora da matéria, a aura, chakras e seu desenvolvimento. Depois temos o psicologismo, o mediunismo, o hipnotismo e as suas diferenças. Passamos então para a manifestação dos espíritos, a sintonia, a irradiação, a incorporação. Vamos então agora para outra parte, hierarquia dos espíritos, os avatares. O que são os avatares? Os 7 espíritos da natureza. Vamos também entrar em contato com eles. Viagem astral, os discípulos, os adeptos, o grande conselho do universo. Temos mais adiante a magia, a ciência divina, a alta e baixa magia, trabalhos iniciáticos, a cabala, diversos tempos iniciáticos, originalidade do tempo do amanhecer. A grande revelação, ano cabalístico. Depois encerramos com o ocultismo e elementos da natureza. Então vocês podem ver que isso aí são apenas indicações, princípios que nós vamos procurar estender de certa forma para a compreensão de todos, para que possamos captar, pelo menos quando sentar num trono, sabemos o que vou fazer. E não com uma dorzinha de barriga dizer que está com sofredor, uma dorzinha no dedinho do pé está com sofredor, qualquer coisa assim, não. Também a coisa não é assim. Então nós vamos partir, meus irmãos, do seguinte princípio: o que é conhecimento? Isso é um assunto muito vasto, quer pela filosofia, quer pelo nosso entendimento. Mas o conhecimento, em síntese, é o resumo de tudo aquilo, daquela bagagem que nós recebemos e quando também nós morremos vai conosco. Porque a memória persiste. A sabedoria, a tia Neiva certa vez me falou que só daqui para cima. Mas não, também era daqui para baixo. Então ela tem o conhecimento e a sabedoria e a cultura. Entre a cultura e a sabedoria, deve-se dar ênfase à sabedoria. Porque, meus irmãos, sabedoria é muito difícil. É necessário que a pessoa saia desse plano físico
tridimensional e penetre no outro campo. E para isso é necessário uma preparação, não é qualquer um, é preciso trabalho, encarnações e encarnações, milênios, para se chegar onde a Tia Neila chegou. Mas vamos então passar a outra parte, o escutar. O que é o escutar? Muita gente escuta de diversas maneiras. Tem gente que escuta até com os olhos, por incrível que pareça. Mas o escutar é a sintonia. Desse escutar decorre para o aprender. Se o médium, se nós nos colocamos numa situação de receptividade, nós não podemos absorver conhecimento nenhum. Aí cai apenas na outra parte, no conflito, que é uma ação imediata. Porque nós vamos criar o conflito diante daquelas ideias que nós vamos receber. Eu aconselharia, meus prezados irmãos, que procurassem ler O Limiar do Terceiro Milênio. É a síntese da doutrina crística. É a síntese do que está na Bíblia, pelos 3 princípios básicos universais dos tempos do amanhecer. Isto dá uma orientação. Nós vamos partir daí, para tudo isto que nós acabamos de falar. Este imenso programa de 10 itens, o que se vai desdobrar. Mas aí decorre, evidentemente, do estado de espírito da pessoa, do médium, a dependência psicológica. Ora, ele fica aí sem saber o que fazer, e às vezes parte até para não estar recebendo coisa nenhuma, e pode pensar que está recebendo. Pois bem, daí vem para os conflitos. Aí o médium fica cheio de problemas, decorrente de uma simples coisa. Ele não fez o essencial, talvez por falta de treinamento, porque nós somos o universo. Cada um de nós é uma universalidade. Cada um de nós tem toda a experiência, não só do espírito de outros planos, mas também temos tudo como componente do nosso corpo. E nós temos, graças a Deus, o poder de utilizar a mente e o raciocínio, o que nos distingue dos outros animais, porque somos um ser vivente, atuante, a caminho, evoluindo. Então procuramos, de certa feita, às vezes, com simples pensamento, modificar toda uma estrutura basilar que fizemos durante anos e anos de existência. Joga tudo por terra, porque não sabemos compreender devidamente esse conhecimento, esse saber que tínhamos. É muito importante para o médium, quando vir para o templo, aqui nós pregamos sempre, é a sintonia. Mas vamos fazer uma coisa. Como entrar em sintonia? Por experiência própria, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, quando vinha de ônibus, eu chegava aqui no templo e incorporava logo. Era só sentar ali, vinha direto, fazer a preparação, sentava. O trono recebia, tranquilo. Vem de carro, aí eu estou com sentido no trânsito. E não consigo me concentrar. Então eu fico sentado, geralmente uns 20 minutos ali, certo? Daí é que eu começo, está compreendendo? Para poder sentar no trono e receber as entidades. Mas antes, fazendo o mesmo processo que eu fazia antes. Primeiro apago todo e qualquer pensamento que eu tenho na mente. Como apagar? Para alguns é difícil, para outros é fácil. Como você parar o pensamento? Como parar de pensar? É possível o homem parar de pensar? É possível? É só ele dominar a matéria física do próprio corpo dele? Através de exercício e treinamento? Vocês procurem suas casas, deitar em suas camas e procurar passar 5 minutos imóvel, sem se mexer, e deixar que fique comichando aqui na ponta do pé. E resiste.
Resistam. Depois então os senhores vão passar para outro campo de paralisar o pensamento da seguinte forma. É como se for uma esponja. Mas aí vocês entram no universo inteiro. Em pensamento visitem as galáxias. Nunca especifique os seus pensamentos. Porque se os senhores pensarem numa coisa determinada, esta mesma coisa imediatamente vai propiciar meio dos senhores modificarem esse pensamento para uma coisa e assim sucessivamente. Então os senhores vejam essa imensa abóbora celestial que existe aí, no firmamento, e os senhores jogam o pensamento para lá, como um todo. Não olhem nada como particular. Quando olhar o ser humano, não olhem os olhos, mas olhem o retrato inteiro, como se estivesse vendo o raio-x desse ser humano. Então muitas coisas lhe vêm de informação. E todos os senhores procuram fazer esses treinamentos. Aí propicia meio, outros dos senhores também procurar desenvolver este chakra coronário, muito importante. Muito importante. Partindo, em primeiro lugar, do chakra pélvico, na base da coluna vertebral. E essa experiência, que muitas vezes aí, muita gente não sabe, se dá mal. Em certas seitas secretas, se vê geralmente um degenerado, ou daí para pior. Porque ele não desenvolveu convenientemente, não houve um acompanhamento. Ele apenas motivou a abertura, mas não soube acompanhar aquela trilha, aquela sequência pelos outros chakras, para ele poder então receber as forças do céu e eclodir na abertura do chakra coronário. Esse exercício da universalização é muito importante. E nós vamos ter oportunidade de falar aqui também sobre o Kelpa, ou seja, a força, a alternância das leis universais. Nós vamos ter também oportunidade de falar sobre a transmutação dessas forças e fixar dentro de um princípio imutável, o princípio originário, ou seja, o primeiro princípio. Vamos partir também, se os senhores tiverem paciência, para algumas fórmulas da física, para os senhores verem que tudo tem relação com a mediunidade. E tudo está dentro da Bíblia. Que o mediunismo, o espiritismo existe muito antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os senhores, com esses treinamentos, voltamos ao assunto da universalização, os senhores terão oportunidade de enxergar muita coisa que até antes passava assim no vazio. A vista se abre, os senhores passam, de certa forma, a amar o seu semelhante de uma outra forma, de uma outra maneira. Não é mais com aquela maneira do amor tão divulgado e tão vulgar que nós conhecemos, mas é um amor puro, sincero, porque ele vem de cima. Os senhores perderão as forças dos desejos. Os senhores abrirão as vossas inteligências e o saber vem no momento oportuno para todos. E isto, meus amigos e meus irmãos, é necessário muito sacrifício, muito esforço. Às vezes até o uniforme é importante para isso. A maneira de pegar, a maneira de se conduzir, a maneira de falar, uma simples gesticulação do médium é muito importante, porque ali ele está elevando energia. Isso é importante demais. De forma que os senhores, meus irmãos, fiquem sabendo que nós, em nossas sequências, nessas nossas conversas, eu quero que os senhores me aturem. Às vezes eu repito, mas é para ficar bem fixo. Quando os senhores daqui saírem daqui, os senhores esqueçam, passam a esponja, esqueçam,
Esqueçam tudo que estudaram em outras seitas e outras religiões. Leiam o livro Doutrina do Amanhecer, o Linear do Terceiro Milênio. E lá os senhores vão descobrir coisas. Amanhã os senhores vão descobrir coisas que os senhores antes não teriam descoberto ainda. Procure olhar como um todo. Procure analisar como um todo. Uma doutrina geral, global, universal. E os senhores sentirão o prazer de estar aqui, como eu sinto, e estar nesta corrente. Certa feita me perguntaram por quê. Eu andei tudo por aí, porque eu estudei, porque eu tive um mestre especial, porque eu me dediquei de certa forma a isto ou aquilo. E foi muito simples a minha resposta. Eu gosto de estar, e eu estarei sempre onde estarão os meus irmãos, e onde eu estarei bem, me sentirei bem, sem constrangimento nenhum. Eu me sinto satisfeito de sentar ali, como sentar aqui ou em qualquer lugar no tempo. Então, meus irmãos, eu me realizei, graças a Deus. Isso para mim era necessário. De todas estas seitas que eu frequentei, de todos esses mestres que eu tive, que me ensinaram certas coisas, às vezes, tudo isso parece um bicho de 7 cabeças, coisa difícil, mas não é. É facílimo. Depende de dedicação, boa vontade, esforço e amor acima de tudo. Isso é essencial. Se não existir amor, não adianta. Vai lutar, remar contra a maré. E é mesmo que caranguejo, só anda para trás. Mas, meus irmãos, nós vamos continuar os nossos estudos e aulas subsequentes. Vamos ter oportunidade também de fazer algumas incorporações para os mestres a parar. Vamos pedir a presença de um avatar, graças a Deus, vivo na face da Terra, que veio justamente confirmar aqui a doutrina do amanhecer e a doutrina do Pai Seta Branca. E ele virá aqui, se Deus quiser. E vamos também entrar em contato com os 7 espíritos da natureza, esses espíritos belíssimos. E os senhores vão ver que graça, que coisa maravilhosa. Uma corrente magnífica. Em muitos lugares por aí é difícil conseguir. Mas esse avatar já esteve aqui uma vez. Veio e foi embora. Porque o doutrinador mandou ele subir. Está entendendo? É isso tudo. Salve Deus. Salve Deus. Graças a Deus. Foi maravilhoso. Você quer despedir dele? Então, meus irmãos, até a próxima. Eu agradeço aí esses minutos de atenção. E vocês tenham paciência. Essas repetições serão sempre boas. Sempre boas. E de forma que eu estou aí às ordens, sempre que eu estiver por aqui, isso não me nega alguma explicação, algum esclarecimento sobre isso que eu falei aqui. Nós vamos fazer, eu quero que você prepare novas aulas, nós vamos entrar em contato, e tudo que você disse é magnífico, é o que eu esperava e é o que eu quero realmente que eles comecem a se sonhar. E o nosso objetivo, estarmos juntos, é justamente que as mentes, que todos os aparás conheçam o universo.
Você tocou aí uma parte que eu esperava, que é justamente esse encontro com o universo. Quando a gente entra aqui no templo, a gente esquece. É como se o mundo fosse feito de cimento e telha. E, no entanto, entre a nossa cabeça e essas telhas, existe um universo tão grande. Existem luzes tão maravilhosas. E seres da natureza, ele está dizendo. Salve Deus. Então nós vamos conversar, nós dois, e eu quero que ele explique a vocês, com esse sentimento bacana de ser um aparato, um mestre Lua, que ele é, dizer a vocês, com amor, esclarecer dessas horas felizes, que é a hora da incorporação, e o que deve fazer um mestre para incorporar. Essa dúvida que ele disse, que o mestre tem dúvida se está incorporado ou não. Toda hora me fazem essa pergunta. E é somente por uma coisa. Eu não conhecer esse universo. Se você soubesse da grandeza que existe entre essas telhas e a sua cabeça, você diria que a força divina é tão poderosa que mesmo que você quisesse, com o seu psiquismo, negar aquele fenômeno, você não era capaz. Você está na realidade incorporado e só falta uma coisa. Você deixar, soltar aquele ser magnífico, maravilhoso que está ali perto de você, fazer as caridades, se apoderar de você, se apoderar dos seus fluidos e seguir o curso normal da incorporação ou da manifestação. Tá certo? Já falou disso. Mas, meus irmãos, então vamos terminar. Vou terminar minha parte por aqui. Nós vamos continuar na próxima vez. E tem muitas coisas maravilhosas por aí. Tem. A caminho. O tempo do amanhecer de 3 anos para cá mudou. Tem novas coisas, a espiritualidade está programando. Isto aqui, eu não sei se meu ouvido falha, mas já é alguma coisa para outros graus iniciáticos. O médium tem que aprender a calar muita coisa, mesmo que as entidades, como nossas instrutoras, deixem na nossa mente, o que ele deixa, como instrutor nosso ele deixa, coisas úteis para nosso conhecimento, nós temos que calar. Nós vamos ter que ser mais sinceros conosco. Vamos ter também que tratar os nossos irmãos com amor, com humanidade, com respeito também. E muitas coisas estão a caminho. E se Deus quiser, vocês vão contar os dias e vão ver. Fica a promessa delas. Muito obrigado.